Os detalhes de uma tragédia no Paraná. O Domingo Espetacular teve acesso a imagens exclusivas da detonação em uma linha de produção de explosivos que causou a morte instantânea de 9 pessoas. A polícia trabalha em 2 frentes para tentar identificar as vítimas por meio de DNA e, ao mesmo tempo, descobrir as causas da explosão. Estas imagens são exclusivas. Pela primeira vez, você vai ver o momento exato da explosão que aconteceu em uma fábrica no Paraná. Elas foram gravadas por uma câmera instalada do lado de fora de um galpão, a alguns metros do prédio que desapareceu, pulverizado pela força dos explosivos. Um acidente com um material tão destrutivo que abalou imóveis da vizinhança e até locais distantes, alguns quilômetros dali. Está no nosso quarto, nós ficamos por um barulho, né? Pá! Meu Deus do céu, o que foi que aconteceu? Como se fosse uma bomba mesmo. A casa inteira balançou. Só imaginei assim, meu Deus, o mundo está se acabando. A princípio, a gente já estava meio desconfiado que fosse da empresa ali do lado, né? Porque é constante ter esse barulho. Eles fazem teste de bomba, então a gente já está meio acostumado. Os vizinhos tinham razão. O barulho gerado por uma grande explosão vinha mesmo da fábrica da Enaex Brasil, em 4 Barras, na região metropolitana de Curitiba. A empresa fabrica materiais explosivos para grandes construções e mineração. Com a explosão, uma enorme nuvem de fumaça se formou. É uma área em que esses explosivos eles são preparados para serem transportados então para a venda. Então é onde acontece então a manipulação desse material. E foi essa área aí onde aconteceu a explosão. Os abalos foram sentidos em toda 4 Barras e também em cidades próximas como Piraquara, Pinhais, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Colombo, São José dos Pinhais e até na capital, Curitiba. Parentes dos funcionários correram para o portão da empresa atrás de informações. Eu liguei para minha mãe e a minha cunhada que trabalha aqui também confirmou pra gente que era do setor dele que teve a explosão, né? E daí a gente já estamos esperando a informação, né? E é isso. Eu só vou ficar feliz quando eu ver ele. Ele tem contato pelo celular? Foi, falou com a minha nora. Ela disse que aconteceu do lado de onde ele trabalha, caiu algumas coisas em cima dele, mas que ele tá bem, só que ele não pode vir aqui fora e a gente também não pode entrar. A explosão aconteceu por volta das 6 horas da manhã, quando muitos funcionários estavam começando o turno de trabalho. O prédio que explodiu ficava bem aqui atrás e abrigava pelo menos 500 quilos de um dos explosivos mais potentes produzidos pela fábrica. Tão potente que devastou completamente a área em torno do prédio. E no local exato, no epicentro da explosão, só restou uma enorme cratera. Havia 9 pessoas no prédio. Todas desapareceram. Coronel, eu queria que você contasse qual foi o cenário que os bombeiros encontraram quando chegaram lá no local da explosão. As primeiras equipes que chegaram lá, a gente acabou chegando logo em seguida, nos próximos minutos. Era uma área, então, isolada pela própria empresa, a 150 metros, assim, do epicentro da explosão. E se enxergavam, assim, muitos fragmentos de árvores, algumas edificações um pouco distantes, 100, 200 metros de onde ocorreu a explosão, e edificações, então, em escombros. A planta lá são divididas em 3 prédios. É o prédio 44, que é o barracão onde era produzido esse exposter, que é o explosivo.
tem a planta tem um prédio que é um vestiário, que é onde os funcionários vão lá, colocam uniformes, os equipamentos de segurança, e um terceiro prédio que é o local onde eles fazem a rastreabilidade de cada item e a embalagem desse material. O produto desenvolvido lá são os boosters, que são amplificadores, né, da explosão. Então, o tipo de explosivo utilizado lá era pentolite, que é a mistura de TNT com nitropenta. 9 vítimas fatais trabalhavam no prédio 44 da empresa no momento da explosão. Outras 7 pessoas foram atendidas com ferimentos leves. A delegada que cuida do caso conta como foram os últimos momentos das vítimas durante o DDS, o Diálogo Diário de Segurança, uma reunião que acontece para definir como será o trabalho naquele dia. Eles passam o que é que eles vão precisar de material, qual que é a cota do dia, se teve alguma intercorrência do turno anterior. Nas imagens eles estão reunidos em um círculo, todo dia eles faziam essa oração e começam a trabalhar. Eles se dispersam. 1 minuto depois do fim da oração é quando ocorre a explosão. Algumas pessoas escaparam por segundos. Nós ouvimos 3 funcionários, que foram os 3 sobreviventes da explosão. Os 3 são vistos nas câmeras de monitoramento, ali naquele minuto antes da explosão, junto com o resto da equipe, os outros 9, as vítimas. Antes delas conseguirem chegar nesse local, elas são impactadas ainda pelos dejeitos da explosão. O outro rapaz que conseguiu sobreviver, assim que ele termina a reunião, ele percebe que ele esqueceu uma luva. Então, ele sai até o vestiário para pegar essa luva. Assim que ele chega no vestiário também, há a explosão. Uma explosão que pegou todo mundo de surpresa. As imagens exclusivas que abriram esta reportagem são agora uma das principais pistas da investigação. O relógio da gravação marca 5 horas e 56 minutos. 2 funcionárias surgem na tela, caminhando tranquilamente. 7 segundos depois, vem a explosão. As 2 funcionárias foram atingidas, sobreviveram e já estão fora de perigo. Elas são testemunhas fundamentais para tentar entender o que aconteceu naquele começo de manhã. Conversamos com funcionários da empresa que pediram para não serem identificados. Os 2 estavam no trabalho quando houve a explosão. Você estava a que distância lá de onde aconteceu? Dá uns 500 metros mais. 500 metros. 500 metros. E nisso veio um estrondo, depois veio outro estrondo mais forte. E tremeu tudo, tremeu a terra e de repente veio, a gente chama de deslocamento de ar, mas eu nunca tinha passado por aquilo, né? O meu instinto é só sair correndo. Porque a gente é muito treinado para usar os equipamentos, né, de segurança. Então, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o capacete e o crachá. Quando a gente viu que o prédio rachou no meio, daí só saí correndo. Segundo o funcionário, não havia sinal de irregularidades nas linhas de produção da empresa. A gente, cada prédio, vamos dizer, tem 1000 quilos, 500 quilos, a gente trabalha com pouca cota, né? A gente sabe do risco, a gente sabe das cotas. Essa cota serve para não ir para outros prédios. Por isso que a gente trabalha com cota. Mas o produto em si, ele é muito potente, né? Mas nada diminui a dor de quem perdeu pessoas tão próximas. Depois do nosso encontro lá, onde tinha que estar o ponto de encontro de todos os setores, tudo, o cara falou, não, pode descer, trocar de roupa, vocês estão dispensados. Na hora que a gente desceu pro vestiário, cadê? Cadê a Jéssica? Cadê a Camila? Cadê? Eu vindo embora, tive que parar o carro, chorar. A gente é forte até um certo momento, mas um outro momento você desaba, porque você pensa que tem família, que tem filho. Imagine você mandar uma mensagem e você não ter resposta.
Apesar da tragédia que matou 9 funcionários e feriu outros 7, ninguém da empresa quis gravar a entrevista. A diretoria preferiu se manifestar através de uma nota, onde diz que lamenta as mortes, que está prestando apoio aos familiares das vítimas e aos funcionários e que está colaborando com as investigações. A Secretaria de Segurança Pública do Paraná anunciou ontem que as equipes da Polícia Científica já reuniram uma quantidade suficiente de vestígios e fragmentos para a identificação das vítimas e suspendeu as buscas. Agora a corrida é para a análise desse material. É uma necessidade, né? As famílias, até para que elas possam ser amparadas nesse momento, muitas dessas pessoas que ficaram são dependentes, né, das vítimas, então eles precisam da comprovação desse óbito para poder obter eventuais direitos aí garantidos, né? A empresa Naex foi formalmente solicitado um relatório técnico e esse relatório deve abordar alguns quesitos mínimos, entre eles a quantidade de material que havia no barracão, a natureza desse material, eventuais manutenções ou equipamentos adquiridos recentemente, como que era feita a questão da segurança interna daquele ambiente. Esse relatório técnico foi determinado um prazo de 20 dias. O meu inquérito ele tem um prazo de 30 dias para concluir.